Bem-vindos a mais uma Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Pedro Moreira, mais conhecido por Pedro on the Road. Olá, Pedro. Olá, Catarina. E não é mais uma metamorfose. Hoje celebramos os 100 episódios desta aventura em conjunto e por isso temos este convidado especial. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Pedro. Olá, Catarina. Bem-vindo a este espaço que Obrigado. faz de conta que é teu. Apesar das cadeiras serem iguais, é um bocadinho diferente estar sentado aqui e olhar para alguém que está a olhar para mim dessa posição daí. Ok, mas diferente. Vamos aqui voltar aqui ao teu passado de psicólogo e perguntar-te então, e como é que te sentes nessa cadeira a olhar para este lado? Sinto-me bem, não me sinto tão nervoso quanto muitos convidados por vezes parecem estar. Como se calhar talvez tu até estejas agora dando os primeiros minutos, se tiveres um preocupes que isto vai se aliviando. Obrigada. E é espetacular olhar para trás. Eu lembro-me, por acaso no dia em que estamos a gravar isto, gravei também com o João e lembro-me, eu tive esta ideia há algum tempo de fazer um conteúdo de viagens porque sentia que não havia, que eu soubesse, não havia assim nenhum conteúdo de viagens deste género em Portugal e não sabia como é que havia de o fazer e um dia o João lembrou-se de sugerir fazer um formato, uma espécie de aproveitamento da tua... Não deste universo malucoleza, porque ele sabia que havia também a vontade de ter outros tipos de conteúdos aqui e altamente olhar para trás. Já foi pai há quase 3 anos, ou 3 anos e meio, e não parece que foi assim há tanto tempo, e já tivemos aventuras absolutamente espetaculares e é engraçado estar na posição de convidado, apesar de, em abono da honestidade total, eu não me sentir totalmente como um convidado. Portanto, já lá vão 100 episódios, houve realmente, como dizes, muitas aventuras e eu vou começar, se calhar, da maneira como talvez devesse acabar ou fechar, mas quero começar por te agradecer a ti e ao João por terem tido esta ideia. Porque... Calma, que o João fazer uma bocazita, a ideia foi minha. Porque realmente é muito interessante que eu do meu sofá e pessoas como eu do nosso sofá estejamos sempre a viver as vossas aventuras e as aventuras dos convidados que tu trazes aqui, da nossa forma, não é? No sofá, ou a projetar, fazer o mesmo, ou fazer algo parecido. O que me leva a perguntar-te o que é que nas histórias todas que tu foste ouvindo, no teu background enquanto viajante, o que é que tu aprendeste até agora, o que é que tu estás com muita vontade de fazer porque alguém te deu ideia aí nessa cadeira? Conta-me. Eu, como muitas, acho que essa é daquelas perguntas, se tu me fizesses 10 vezes em 10 dias diferentes, eu poderia dar 10 respostas diferentes e cada uma ser tão genuína e sincera como a outra. Mas... Portanto, não aprendeste nada? Não é isso. A cena é que, pelo contrário, aprendi tanta coisa e fiquei com vontade de tanta coisa. Eu agora de repente lembro-me do episódio que tivemos com a Beatriz Pamplona, em que ela esteve no maior ajuntamento de pessoas do mundo, acho eu, que é o Kumbh Mela na Índia. E ela teve uma experiência ali com um sadhu. Lembrar-te, a Catarina tem uma memória incrível. Ela lembra-se de nomes de convidados que eu não me lembro às vezes. Como é que se chamava o rapaz? Ele, eu não sei quem. E acima de tudo, nós podemos já ter uma certa maneira de estar na vida, um certo trajeto e por vezes é fixe estarmos com alguém que acaba por cimentar também determinada vontade em nós e obviamente não estaria a ser sincero se dissesse que todas as pessoas me inspiraram incrivelmente. Não é assim, as pessoas ligam-se mais umas do que a outras, mas o número de vezes em que eu, ouvindo os convidados que passaram por aqui e o número de vezes que isso me fez olhar para dentro e sentir alguma firmeza naquela vontade de, não necessariamente de viajar, mas eu tenho sempre o cuidado de dizer isto porque às vezes sobre-romantiza-se a viagem como se fosse quase uma ditadura que tu para seres fixe tens que viajar e não é assim, uma pessoa para ser fixe tem que fazer aquilo que quer fazer simplesmente. E eu sinto que para mim também, como pessoa que está a ouvir essas pessoas que convidou, muitas delas trazem uma pequena pedrinha que eu depois uso e uso na minha pequena torre, no meu castelinho que vou construindo, de onde posso ver um horizonte bonito. Não só nas viagens, certo? Não só nas viagens, porque é isso. Por vezes, apesar de não ser esse o foco, por vezes há histórias de superação e há histórias de pessoas que
tenho coragem de ir ao encontro delas mesmas, e isso requer alguma coragem, não é? Porque há muitas pessoas, como já disse isto várias vezes, em vários episódios e com várias conversas ao longo da vida, que há várias pessoas que se apercebem da finitude que a sua vida tem e decidem fazer algo acerca disso. Eu acho que isso é espetacular e não me caberia a mim dizer a outra pessoa o que fazer com a sua vida, apesar de por vezes fazê-lo, como um humano que sou, mas inspira-me bastante ver o caminho que muitas pessoas tomaram. Eu vou aqui fazer só uma referência. Vi o teu filme juntamente com o João e o Brandão, que vocês fizeram na Arábia Saudita, e gostaste? Gostei. Gostei muito. Aliás, eu estava a ver o filme e estava a pensar: se eu não gostar, como é que eu lhe vou dizer? Não, mentira. É muito bom mesmo. E a dada altura tu dizes algo como que as viagens aumentam o número de memórias, o número de memória o número e a qualidade das memórias, e portanto isso também te pode ajudar a viver mais, e que isto é uma teoria tua. Primeiro, lamento, não é tua, existe realmente essa teoria, mas eu queria pegar nisso e perguntar-te como é que são essas memórias e onde é que tu as guardas e como é que tu as utilizas depois nos teus projetos, nas viagens futuras, na tua escrita, quando tens convidados à tua frente, onde é que tu vais buscar esse tempo e essa linha de raciocínio para fazer com que os teus convidados te contem as coisas deles? É um bocado difícil de responder, mas talvez o facto de eu ter este tipo de memórias diversificadas acerca de sítios um bocado espalhados aí pelo mundo possa fazer com que no momento em que alguém me está a contar um determinado aspecto de uma determinada história, de uma determinada vivência, eu possa conseguir empatizar com mais força com aquilo que a pessoa está a contar e possa ter, se me permitem um bocadinho de soberba, algum talento em espremer um bocadinho daquilo que eu sei que haverá para lá. Porque, além disto, se por acaso eu até tiver algum jeito em ler a pessoa que está à minha frente, também posso saber o tipo de pessoa que ela é e então talvez como é que ela viveu aquilo que me está a contar e talvez ir por aí. E as coisas acabam por ficar um pouco ligadas na medida em que muito daquilo que... Eu não viajo pelas pessoas, eu também viajo pelas pessoas, mas eu viajo porque eu gosto de ver coisas bonitas também, que é algo que por vezes parece superficial de se dizer, mas é verdade, claro que eu gosto de ver coisas bonitas. Dizem, olha, vais às Filipinas mas não vais conhecer ninguém interessante. Eu vou na mesma. E se calhar se não conhecer ninguém interessante, isso por si só vai ser interessante também. E esse interesse que eu tenho nas pessoas que estão à minha frente, que eu conheço em viagens, apesar de não viajar exclusivamente por elas, também viajo por elas, acho que é algo que faz com que possa eventualmente facilitar melhor uma conversa, porque eu estou a ouvir alguém a falar sobre algo que eu gosto bastante, que são estes périplos aí muito fora, e estou genuinamente curioso com o que a pessoa está a dizer e curiosamente... Mas não tens aquela tentação de depois contar, olha, comigo aconteceu, sei que às vezes fazes isso, mas olha, comigo também aconteceu assim uma coisa, e de partilhar também as tuas histórias quando os teus convidados estão a partilhar contigo. Isto é, tu não vais buscar depois, eles também não despertam em ti, se calhar, memórias que não tinhas tão vivas ou achavas que não estavam tão vivas. Sem dúvida, e isso era um bocado um receio que alguns amigos meus tinham no início. por saberem que eu adoro contar as minhas próprias histórias e aparentemente dizem-me que eu gosto de falar também. Mas é uma coisa que te dizem, nunca te apercebeste? Podemos discutir isso. Eu acho que leva um bocado com reputação exagerada da pessoa que gosta de falar. Também gosto muito de ouvir, mas havia um bocado esse receio de que eu pudesse interromper e estar a contar as minhas próprias histórias, mas acho que consegui encontrar um equilíbrio em que por vezes conto as minhas coisas, mas sem as tornar sobre mim. Pelo menos é isso que eu tento fazer. E portanto, sim, sinto esse apelo, mas acho que consigo fazer com que ele funcione de uma maneira que me parece mais ou menos saudável e fixe. Eu concordo contigo.
só para Obrigado. Não é muito ficarmos fácil a Catarina. Hoje em dia já é. Outrora não era muito fácil a Catarina Não de ser seria humilde. tão fácil eu concordar com o Pedro, verdade, é verdade. Mas concordo que realmente tu trazes e lembras-te das tuas próprias viagens, das tuas próprias aventuras, mas que descobri, porque eu sou uma das pessoas que tinha algum receio que tu tivesses tentado a falar mais sobre ti, descobri que sim, além de bom entrevistador, és um bom ouvinte, portanto, confirmo. Ok, obrigado. Mas também serve como uma bengala, sabes? Porque às vezes pode acontecer eu sentir que uma pessoa está um pouco mais perra ou assim, e aquilo que eu posso usar para simular que estamos a ter uma conversa normal, porque não é uma característica única da metamorfose. Qualquer pessoa, a maior parte das pessoas que tenham um programa mais ou menos informal gosta de dizer que é uma conversa informal. Porque conversas formais tens a grande entrevista com o Vitor Gonçalves e coisas assim. e usar essas nossas próprias experiências na conversa durante aqueles 2 minutos em que uma pessoa está a falar, isso pode usar um bocadinho para mandar um bocadinho fora a ideia que está ali uma câmara a filmar e que está um microfone a gravar. Portanto, também pode ser usado não só de vontade que saia daqui, mas também como ferramenta. Uhum. Não é, são 100 episódios, mas não são 100 convidados. Tiveste algumas pessoas algumas vezes, tiveste algumas histórias que quiseste revisitar por sentires que eram tão interessantes, mas tiveste alguma vez um sentimento de eu queria ir mais fundo e acabei por não conseguir fazer isto, e depois ir buscar a mesma história numa perspectiva diferente, numa pessoa diferente? Ou... Por exemplo, numa pessoa diferente? Ou mesmo na mesma pessoa? Já te aconteceu? Eu já tive convidados mais fáceis de entrevistar do que outros. Naturalmente, por respeito às pessoas, não vou estar a nomear ninguém. Mas às vezes há pessoas que são um pouco mais tímidas que outras. Já revisitei temas, nomeadamente, por exemplo, com Mela, mas não por isso, simplesmente porque tinham sido 2 experiências diferentes no mesmo sítio. A primeira vez com Mela tivemos o Agostinho Silva, que falou ele foi enquanto fotógrafo e foi a primeira vez que eu ouvi falar daquilo, portanto vi ali um bocado com ouvidos de criança. E a segunda vez foi com a Beatriz, que esteve com um sadhu numa tenda. E da mesma forma como o mundo tem tantos sítios, muitas vezes o mesmo sítio também tem vários locais e dá para revisitar sem ser porque achei que o convidado anterior não deu tudo o que tinha para dar. Qual era o teu objetivo? Porque... E isto vou dizer de algum feedback que tenho recebido, que é que tu acabas por ter a tendência a entrevistar mais ou menos o mesmo tipo de viajante. Achas que era esse o teu objetivo? Achas que é acidental? Foi algo que simplesmente aconteceu e tu te deixaste levar pela identificação? Eu não tenho nenhum tipo de política em relação às pessoas que convido. Nem ao tipo de viajante, nem ao género. Por exemplo, já me disseram que eu não... Há muito tempo, por se calhar uma vez eu tive 4 homens seguidos, não sei, mas já me disseram que eu não tinha muitas mulheres e eu lembro na altura, pensei, mas não comentei logo, porque não gosto de comentar assim as coisas a quente e portanto já passou um pai 2 anos e posso dizer que o meu objetivo com este programa não é promover a igualdade de género. O meu objetivo com este programa é ter histórias fixes para contar. Se tiver, às vezes tento, se sei que há naquele momento tenho ali disponível X homens e Y mulheres, tento misturar de uma forma que pareça mais homogénea, porque mesmo em termos de estética, eu não digo a estética da pessoa em si, mas a estética do programa em si, em ter uma certa variabilidade de convidados, mas não é a prioridade. Em relação aos convidados em si, indo além do género e tudo mais, eu... Estando à procura de histórias espetaculares, as histórias espetaculares tendem a vir mais de pessoas que fizeram uma viagem de 1 ano ou 2, porque é uma questão de probabilidade, acho eu, mas também talvez também de mentalidade, porque se alguém se lança 1 ano em viagem, é mais provável que tenha uma história espetacular para contar, e de mentalidade também, porque talvez se alguém se lança 1 ano numa viagem, pode ser o tipo de pessoa para quem seja mais provável acontecer uma cena assim meio manada. Eu vou-te lançar o desafio, que é encontrares um viajante, vamos dizer de luxo, ou que vai para um resort e tem uma história marada para te contar. Tenho a certeza que há, portanto vou lançar o desafio não só a ti, mas às pessoas que estão... Sim, na verdade não é a mim, porque as pessoas é que têm que encontrar. Exato, acho que pode ser interessante e até para contrariar esta tendência que realmente se confirma com aquilo que tu
que tu dizes. Mas não, eu não, pá, não, é uma pergunta valiosa e interessante, mas parece que eu convido um bocado os espelhos de mim mesmo, né? Na medida em que aquele viajante com mochila grande e que muitas vezes anda à boleia e por aí, mas é fruto das circunstâncias de serem também as pessoas que eu conheço, ou se não conheço, é alguém que eu conheço que conhece, e é o pessoal que me vai aparecendo. E às vezes, sabes que não muito relacionado, mas já que estamos a falar nos convidados, no início para mim eu estava sempre um bocado meio nervoso porque não sabia quem é que estava aí. No início dos inícios eu conhecia um ou outro, mas depois, à medida que isto começou a expandir, eu não sabia quem é que vinha aí e ficava sempre um bocadinho naquela porque não sabia como é que ia ser a fluência da pessoa e tudo mais. Mas naturalmente, quando uma pessoa convida alguém que já conhece, sabe aquilo com que pode contar, não só em termos de histórias. E, por exemplo, muitas vezes eu tenho um convidado cuja história eu estou farto de saber, mas depois é muito mais fixe de conseguir tirar o melhor daquele convidado porque eu sei o que perguntar. Eu ia-te perguntar a ti qual era a história que tu gostavas de contar que nunca tiveste a oportunidade. Já tiveste muitas oportunidades de contar as tuas histórias e são coisas que tu repetes e que tens com já até uma certa teatralidade em algumas delas. Sim, mas... parece uma pessoa à medida que vai repetindo a mesma história e eu dou por mim a fazer isso, sabes? Tipo, eu às vezes sinto-me como um gravador e depois ouço-me, porque eu já contei a mesma história tantas vezes. Há histórias que eu já deixei de contar, como tu sabes. A história de ter sido preso no Laos, a história do Gabão. Para quem quiser ler o livro. Para quem quiser ler o livro, ou vejam o primeiro episódio do Maluco Beleza em que eu estive. E cansa-me um bocado e depois. E acima de tudo cansa-me quando. Mas obviamente não é por mal, e é pelo contrário, é porque as pessoas gostaram de ouvir e por acaso está ali alguém e diz: olha, conta lá aquela história de não sei o quê. E se forem 3:30 da manhã e eu estiver ali todo pá, se calhar até sou capaz de contar com todo o gosto, mas às vezes cansa-me e depois parece que sinto que a história já é como se ela se contasse a si mesmo e eu sou um mero veículo. Mas dizias... Ia-te perguntar se há alguma história que tu não tenhas contado ou que tenhas repetido poucas vezes e até são momentos que tu guardas com particular interesse, carinho. Eu tenho... Quando me fazem essa pergunta eu tenho uma história que costumo contar. Ok, mas não é essa que eu queria, não é a história que tu costumas contar. Mas esta história não é que eu tenha contado assim tantas vezes e não sei se é uma história que alguma vez contei num fórum público como este da Metamorfose, nem no Maluco Beleza também não contei. Para mim é uma história muito bonita na medida em que tem aquela parte das memórias que se vão criando e o sentimento de presença dentro de nós mesmos que uma pessoa sente quando está em viagem, ao mesmo tempo também aliada a uma pessoa muito bonita. Eu estava, isto foi ali à volta do dia 18 de abril de 2011 e no dia 16 de abril eu estava em Lahore, no Paquistão. Tinha chegado até Paquistão por terra, vindo de Portugal, e no dia a seguir ia para a Índia estava a 30 km de Lahore e eu estava num hostel onde encontrei os 2 únicos turistas que encontrei no Paquistão, no mês que lá estive. E a miúda era portuguesa, mas tinha ido para a Bélgica aos 10, 12 anos de idade. O rapaz era belga e eles fizeram comigo aquilo que os viajantes fazem uns com os outros, que é partilhar os beleza dos sítios por onde passaram e tentar também impingir um bocado os sítios que eles conheceram. E eles falaram do Val Unza, no Paquistão. Pá, tens que ir. E eu, fogo, mas eu no dia a seguir vou para a Índia, ou era suposto ir para a Índia. E eu agora, se eu decidisse ir ao Val Unza, isso implicava que eu tinha que apanhar um autocarro de 6 horas até Islamabad e depois um autocarro de 20 e tal horas até ao Val Unza. E eles disseram: olha, tu chegas ali a Gilgit e tens que ficar com o Koyum. Eles não me disseram o nome, mas disseram que o senhor que tem um hostel, que é o Hostel Serena. E ok, Hostel Serena. Tens aí site? Não há site. Tens aí número? Não há número. Não há hostel. Não há nada. Chegas lá e tens que encontrar. E eu fui. Eu voltei para trás. Também é um pouco da beleza que há em uma pessoa ter alguma flexibilidade neste tipo de viagens longas. Ok, era para ir para a Índia amanhã, já não vou. Fui para trás
chego a Gilgit completamente destruído. Eu fiz ali a Karakoram Highway, que é a autoestrada a maior altitude do mundo, que não tem alcatrão. E vai passando ali o Rio Bunza, tudo altamente. Éramos mandados parar com frequência, e depois a polícia entrava, topava-se havia algum estrangeiro, e contrariamente ao Irão, no Paquistão, a clareza da minha pele acusa-me como estrangeiro, sendo que eles têm um fenótipo mais como os indianos. E eu lembro-me, estava a escrever e a polícia mandava-nos parar e espreitavam-lhe alguém ao lado, fechava-me assim o computador, que era muito mais conspícuo uma pessoa estar ali no computador e lá o turista vai ter que sair lá fora e assinar um papel, que era para caso eu fosse raptado, eles viam, ok, a última vez que o turista assinou um papel foi ali, portanto vamos procurá-lo ali aqui nesta Muito zona. moderno. Muito moderno, era literalmente um caderno de linhas. E quando nós chegamos ao destino, eu pus-me a perguntar: o Hostel Serena, o Hostel Serena, o Hostel Serena, e apareceu uma senhora motorizada que me levou até à rua. E mesmo na rua eu não conseguia dar com aquilo, porque não havia sinais, não havia nada. Fui perguntando e finalmente disseram: bem, é ali, é o Coelho, é o hostel dele. Eu olho, vi um portão de latão, bate ao portão, o senhor abre a porta, era um homem dos seus 60 e poucos anos, barba branca, boina assim com abas, vestido com a vestimenta típica do Paquistão, que era assim umas calças bege e uma camisa até aos joelhos bege. E eu digo: olha lá, sou o Pedro, eu conheci uns ex-inquilinos seus, uns ex-hóspedes seus, e eles mandaram para aqui, e eu comecei a falar logo em espanhol, porque eles tinham dito que ele tinha sido um hippie nos anos 80 que vivia em Ibiza a vender colares feitos à mão, e eu achei que ele pudesse querer praticar o seu espanhol, então iniciei logo na língua de Cervantes. E nós fomos, ele era um bom fumador de haxixe. O que é que define um bom fumador? Ok, deixamos isso a que de resto é algo que não é nada incomum naquela zona. E ele tinha uma vivenda que era o seu hostel, e depois tinha uma casinha ao lado que era a casa dele, e não tinha sinais, não tinha mais hóspedes, não tinha mais nada. E depois de termos dançado com o Deus dos Rastas, nós estamos a comer e eu digo: porquê é que tu não tens aqui um sinal? É que encontrar isto é muito difícil. E ele diz: dá mais uma passa de um novo. Pedro, eu gosto de ter este sítio para poder estar aqui com pessoas como tu, para poder fumar contigo, para poder comer contigo. Se eu tivesse sinais e se tivesse um site, isto ficava cheio de gente e eu não podia estar com ninguém. E eu: uau, isto é tipo a cena mais antiga e capitalista que eu já vi. Ele tinha a própria metamorfose ambulante dele. E ele era uma metamorfose ambulante, porque eu estava a ver um senhor, e estou-me a arrepiar agora de lembrar dele. Eu estava a ver um senhor super querido, super puro, genuíno, e ele mostrava fotos dele em Ibiza, todo ali num álbum ali com gajos e tal. Também parecia ser um gajo mais simpático. Ele não sabia ler nem escrever, e este homem que vender outrora, lá está, colares feitos à mão nas praias de Ibiza, tinha-se fartado também porque o sistema começou a apertar, ele estava ilegal, e agora tinha um albergue ali nas montanhas do Paquistão. E há um dia, eu lembro na altura estava a ler 1984 de George Orwell, e nesta zona do Paquistão só havia luz 12 horas por dia, e a luz vai abaixo e o homem assoma. Luz e eletricidade. A eletricidade vai abaixo porque era suposto ir. Ele vem ter comigo e ele diz: olha, eu encontrei ali uns cachorros aqui há uns dias, eu geralmente vou lá dar-lhes comer, queres ir comigo? E eu: ok. Pensava que era já ali, não, caminhamos para meia hora, tínhamos que avançar os muros ao longo de uns campos de batatas, ou fosse lá o que fosse. E aquele céu, obviamente não é para estar numa montanha, o céu está literalmente mais perto, mas é irrisório. Mas parecia mesmo que estava mais perto, e parecia, sei lá, que eu tinha que me baixar um bocadinho para não tocar com a cabeça nas estrelas. E nós vemos uma luz ao fundo, estávamos a caminhar há uns 20 minutos, e ele diz: estranho, não sei quem é que poderia estar aqui a esta hora. E o outro senhor assoma, eles trocam lá, não me lembro, o urdu é uma língua muito comum no Paquistão, mas naquela zona provavelmente não era. Eles trocam umas palavras e ele diz: é o meu amigo, fumamos um. E eu: já. E nós sentamos, e eu estou ali sentado no topo daquele mundo e debaixo daquelas estrelas, a fumar com dois velhotes paquistaneses, e para mim é uma história que eu nunca mais vou esquecer e que trago muito próximo dentro do meu coração, porque
E é algo que eu também, no início, o que eu queria para a Metamorfose era histórias bombásticas, de malta que foi raptada e coisas assim. Bem, ainda bem que não mantiveste essa linha de pensamento, porque perdia-se imensa coisa, não é? Exato, ia ser também difícil encontrar assim esse calibre aí. Mas a verdade é que pode haver beleza em coisas tão simples como esta. E esta, lá está, é uma história que não tem necessariamente um clímax, mas é uma história que me fez sentir que explana um bocado por si só a maneira como nós, com uma coisa tão simples como estar ali sentado de cócoras no topo de uma montanha a fumar nos possamos sentir verdadeiramente felizes. E além disto, o Valunza é dos sítios mais bonitos onde eu já estive na minha vida, percebes? É mesmo absolutamente fascinante e é um sítio onde eu não quero voltar a muitos sítios porque gosto de ver sítios novos, mas é um sítio onde eu gostaria de voltar um dia. Para estar com a mesma pessoa ou... Eu gostava de estar com a mesma pessoa, mas eu gostava de voltar mesmo que não conseguisse estar com a mesma pessoa. Eu não faço a mínima ideia como é que ele está e adorava, sei lá, mandar-lhe um abraço daquele gajo de quem ele não se lembra, porque ele foi mais especial para mim do que eu fui para ele, imagino, e tudo bem, isso não tem que ser necessariamente trágico. Não sabemos, mas supomos que sim, poderá ser essa. Eu parto sempre do princípio, isto pode parecer falsa modéstia, mas não é, mas em viagem parto sempre do princípio que... És mais um. E talvez não seja, porque, olha, ainda no Valunza, no Paquistão, depois eu prossegui para Abbottabad. Não foi Abbottabad, foi de sítio, não me lembro agora do nome exatamente. E estou em couchsurfing com um agricultor e ele apresenta-me ao filho dele. E eu andei muito com o filho dele, andámos lá de mão dada, que é o que costuma fazer lá. E eu lembro-me do filho dele, do sobrinho dele dizer: tu não te vais lembrar de mim. E por acaso, e agora contrariando-me um pouco, eu disse: não vou-me lembrar de ti para sempre. E pensei: será que eu, quando penso que as pessoas não se vão lembrar de mim, será que não estarei errado? Será que por vezes não posso haver alguém que permita que eu fique um pouco impresso na sua memória como os outros ficam na minha? Tu começaste, pelo menos daquilo que me recordo, eu e o Pedro conhecemos há muito tempo, tu começaste por receber couchsurfers em tua casa e isto faz-me perguntar-te se tu te lembras de todos, se tu te lembras da maioria, se tu te lembras de muitos. Eu lembro-me de muitos, não me lembro de todos. Não me lembro de todos porque no outro dia estava à procura, e posso dizer isto com propriedade, porque eu nem há 2 semanas estava à procura de um contacto qualquer, porque não me lembro de quem era, e fui ver a minha lista de amigos no Couchsurfing e havia muitos de quem eu não me lembrava. E a vida. Nem toda a gente. Portanto, é possível que estas pessoas realmente não se lembrem de ti, mas também é possível que se lembrem, porque... Exato. Ao mesmo tempo isto é um bocado ambivalente, porque parece que no momento eu e nós próprios podemos achar que somos mais um, e ao mesmo tempo noutras situações que não são assim tão distintas achamos que somos inesquecíveis. É curioso e é difícil saber exatamente em qual dessas situações. Sei lá, como uma vez fui recebido por uma, curiosamente lembro-me dela até hoje, no Vietnã fui recebido por uma alemã e ela, eu escrevo sobre isso no meu livro e eu achei um bocado aborrecida, mas no dia a seguir a conversa finalmente desbloqueou e nós demos bem. Eu pensei: espera aí, naquela primeira noite é que eu achei aborrecida, ela provavelmente também me achou a mim. E foi até ali um pequeno exercício de humildade, de ter essa noção de tu não és assim tão fixe. Confirmo, também concordo. Obrigado. Mas assim, tão fixe. Então, e qual é a história? Aquela história assim completamente fora. Não vou falar em pessoas, porque eu imagino que já tiveste muitas. Sei que já tiveste muitas pessoas que admiras na Metamorfose. E sei também que gostavas de ter outras tantas que até agora simplesmente não aconteceu. Mas não tanto as pessoas. Qual era assim a história que tu gostavas de ter? Assim, uma coisa completamente fora que tu gostavas que trouxessem à Metamorfose? Olha, eu gostava de trazer uma e por acaso até devia falar com o Marco sobre isto, porque ia violar um bocado aqui o standard normal e eu perdi a oportunidade nos episódios que nós fizemos no confinamento. Mas é o Amir Klink, que é um homem, é brasileiro, portanto a lusofonia manter-se aqui na Metamorfose, mas é um brasileiro que ele é adepto ele é velejador, e ele dizia: eu vi o amanhã dizer que
o pessoal não vai para a Antártida a determinada altura do ano porque corre o risco de ficar preso. O mar congela e depois eles não conseguem sair. Então ele foi de propósito para ficar preso. E ele foi para a Antártida e o mar congelou e ele ficou lá preso durante meio ano e a sobreviver a pescar e coisas assim. Eu adorava ter esse senhor. E depois adorava ter pessoas que eu sei que nunca vou ter, como um senhor que me albergou na Nicarágua. Não sei se te lembras de ter lido dele no meu livro, que era um português que tinha ido para. Ele era açoriano, tinha ido para os Estados Unidos aos 10, 12 e já dera 2 voltas. Era um senhor que podia ser meu tio ou meu pai, não só na sua maneira de falar, como no seu aspecto. Não tinha cara de pessoa que tinha dado 2 voltas ao mundo de veleiro. E porquê que achas que nunca vais ter? Porque ele vive na Nicarágua. Sim, parece que e a menos que eu e o Marco nos lancemos aí numa metamorfose on the road. Fica o desafio. Metamorfose on the road era incrível. Sim. Mas sabes que, curiosamente, e um dos vários aspectos que a metamorfose deu muitos amigos na minha vida. Até a mim, portanto, obrigada, Pedro. É verdade. A metamorfose não só me deu muitos amigos, como também me deu, se calhar, muitos conhecimentos de muita gente que eu nem sequer fazia a mesma ideia que existiam e que faziam coisas espetaculares. Eu, no início, antes de começar a procurar ativamente este tipo de convidados, se me perguntassem quantas pessoas é que faziam assim viagens meio maradas em Portugal, eu diria que eram para aí 12. E hoje em dia sei que não, que é muito, muito mais. E de uma certa beleza, sem estar aqui a trazer demasiado mérito a este projeto, mas trazendo algum que ele merece, se calhar até há um bocadinho mais agora, precisamente por causa da inspiração que ele foi deixando por aí. Era isso que eu ia dizer. Também sei de pessoas que, porque falaram contigo, porque são assíduos da metamorfose, porque entretanto a vida também se proporcionou assim, que têm algumas histórias já hoje para contar, porque foram inspirados por estas, não é? E que foram aí ver mundo. Isso é fixe, é uma cadeia de inspiração bonita de se ter, porque cada pessoa, a menos que essa pessoa seja um real MacGyver que nasceu no meio da floresta e nunca conheceu um humano e de repente foi fazer algo espetacular, a esmagadora maioria de nós teve que ser inspirada por alguém e depois vai inspirar outra pessoa, que inspira outra pessoa, que inspira outra pessoa, e haver um sítio onde haja, até eu sinto um bocado um privilégio, é muito bonito ter a oportunidade de trazer pessoas que inspirem outras, que depois venham cá e que inspirem outras, e é algo que me deixa muito feliz. E parece-me que é uma ótima forma de terminar. Obrigada por seres meu convidado. Obrigado por teres aceitado este desafio. Assim um bocado in extremis, sendo que não houve grande tempo de preparo. Quanto a nós, voltem para outros episódios da Metamorfose Ambulante, desta vez com o verdadeiro anfitrião. E se querem mais 100, Patreon. Exato. Podem contribuir através do Patreon com as contribuições que puderem a partir de apenas 2€ e comprar os livros do Pedro para saber mais destas aventuras, se é que já não ouviram repeti-las às 3 da manhã num sítio qualquer. Obrigado, Catarina. Obrigada, Pedro.